No último episódio de Grandes Civilizações, os astecas tinham um poderoso exército que conquistou os povos vizinhos. E em apenas 2 séculos, tornaram-se os senhores da Mesoamérica. Tenochtitlan era uma cidade muito especial, construída em uma pequena ilha no centro de um grande lago. Na verdade, a população chegou a atingir 250 mil habitantes. Ao olharmos atentamente para o horizonte, somos capazes de ver as montanhas que circundavam a cidade. Os astecas reverenciavam as montanhas, com seus picos que chegavam até o céu onde viviam os deuses. Os astecas construíram cerca de 25 templos em forma de pirâmide que imitavam as montanhas. Esses templos foram concebidos para provocar medo e respeito entre a população. As cerimônias que envolviam sacrifícios humanos eram realizadas em altares de pedra no topo das pirâmides. Grandes civilizações. O Império Azteca, segunda parte. Todas as civilizações expressam suas visões de mundo. Vestígios de civilizações extintas podem nos ajudar nos dias de hoje a descobrir mais sobre os povos antigos. Os astecas registraram sua história de dominação e de conquistas militares através de símbolos coloridos inscritos em camurça ou em lençóis de algodão. Esses registros, cheios de desenhos coloridos, são documentos históricos nos quais muitos aspectos da vida cotidiana dos astecas foram registrados. Os astecas não desenvolveram um alfabeto. Então, em vez de soletrar palavras, uma representação de um animal ou objeto tinha de ser feita usando uma combinação de desenhos. Por exemplo, eles escreviam o nome de sua capital, Tenochtitlan, usando os símbolos que representavam uma pedra, Tena, na qual brotou um cacto, Notli. A escrita asteca é complicada. Essa pode ter sido uma das principais razões pelas quais os astecas usavam tanto a poesia como meio de comunicação. Na verdade, eles tinham um poema para cada ocasião. Poemas de guerra. Agora o exército vai para a guerra. Poemas sagrados. É para os deuses que estamos lutando. Poemas históricos. Nós já lutamos muitas vezes antes. E poemas de amor. Como sentirei sua falta, meu amor? A poesia estava intimamente ligada à música. Na verdade, poeta e cantor eram a mesma palavra na língua asteca. Será que eu sou um cantor ou um poeta de amor, baby? Baby! Os astecas também eram hábeis em medir o tempo. Eles criaram um calendário que os ajudou a conhecer o melhor momento para plantar sementes e para colher. Eles podiam até mesmo prever importantes mudanças climáticas. O calendário solar dos astecas foi instalado em um altar redondo no centro de um pátio no Templo do Sol. Eles também eram bons em matemática e, curiosamente, contavam com o número 20. O quê? É isso mesmo. O número 20 era a base para todos os cálculos, assim como o número 10 é para nós. Será que na escola eles aprendiam a contar com os dedos dos pés também? A escola era muito importante na cultura asteca. Aos 15 anos, os astecas iam para as escolas públicas que o Estado tinha criado para assegurar que todos tivessem educação. Havia 2 tipos de escola. Uma era chamada Telpochcali, onde aprendia-se sobre armas, artes e comércio. A outra era chamada Calmecac, onde os jovens eram formados para cumprir funções sacerdotais. Os sacrifícios. Os astecas acreditavam que um dia o mundo iria acabar violentamente e que todas as pessoas morreriam de forma dramática. Por isso, constantemente faziam sacrifícios aos deuses para adiar esse fim trágico. De acordo com suas crenças, o sangue mantinha o sol vivo.
Para manter a ordem do mundo e ter boas colheitas, os sacerdotes sacrificavam muitos animais e às vezes até seres humanos. Os sacerdotes queriam oferecer aos deuses o coração das vítimas. Para elas, morrer nessas cerimônias era considerado uma grande honra. O deus absoluto dos astecas era chamado Ometecutli. Ele tinha vários deuses sob o seu comando, que também poderiam ser chamados para ajudar em momentos de necessidade. O mais popular era Quetzalcoatl, a serpente de penas, considerado o grande benfeitor da humanidade. Mas a lenda asteca conta que Quetzalcoatl não se dava bem com o deus Tezcatlipoca, que exigia muitos sacrifícios humanos. Um dia, houve um confronto entre os dois deuses e Quetzalcoatl foi expulso da cidade sagrada de Tula. Ele desapareceu sobre o horizonte em um navio cheio de serpentes. E foi dito que um dia, Quetzalcoatl retornaria do exílio e imporia uma nova ordem, que terminaria com os sacrifícios sangrentos. Assim, os astecas acreditavam que a única forma de apaziguar os deuses era com o sangue dos sacrifícios, até que Quetzalcoatl voltasse. As Guerras Floridas. Por volta de 1450, os astecas foram atormentados pela fome e por numerosas secas. O líder asteca Montezuma estava muito preocupado e consultou os sacerdotes para encontrar uma solução. Os padres disseram que os deuses também estavam sentindo fome e decidiram compartilhar sua desgraça com os mortais. Havia apenas uma solução para esse problema. Eles precisavam de corações humanos para alimentar os deuses e aplacar sua fome. Foi assim que começaram as Guerras Floridas, batalhas cerimoniais em que os melhores guerreiros lutavam uns contra os outros, até que um deles fosse derrotado. Como recompensa pela vitória, o vencedor receberia o Prêmio da Morte. Era uma honra para esses guerreiros ter essa morte gloriosa. Gloriosa, sim, pois seus corações seriam usados para alimentar os deuses, acabando com a fome deles e na esperança de acabar com a fome do povo também. O fim do Império Azteca. Quando o conquistador espanhol Hernán Cortés chegou ao Vale do México em 1519, o rei asteca Montezuma II pensou que aquele homem estranho, vestido com roupas estranhas e montado naqueles animais estranhos chamados cavalos, deveria ser o deus Quetzalcoatl, que retornou do exílio para cumprir a profecia. Os espanhóis foram recebidos como deuses, em vez de inimigos poderosos. Mas Cortés não foi chamado de conquistador por acaso. O objetivo de Cortés sempre foi o de conquistar um mundo novo. E ele fez isso com a ajuda de muitos guerreiros nativos que eram inimigos dos astecas e que foram recrutados durante sua viagem rumo à capital. Um ano após a sua chegada, Cortés derrotou toda a nação asteca. A capital foi destruída e todas as terras e as riquezas agora pertenciam à coroa espanhola. O Império Azteca foi destruído, mas ainda é lembrado até hoje. O povo do México continua a celebrar a rica herança de seus antepassados astecas, orgulhosos e ferozes, e ainda sentem esse orgulho ressoar dentro deles. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo na Europa quando Hernán Cortés conquistava o poderoso Império Azteca? Os turcos, que já haviam conquistado a capital do Império Bizantino, Constantinopla, partiram para os Balcãs, com o objetivo de ampliar seu controle sobre o território europeu. Eles eram liderados por Salomão, o bisneto do grande sultão Maomé II, o conquistador de Constantinopla. Salomão conquistou Belgrado no ano de 1521 e a ilha de Rhodes no ano seguinte. Em seguida viajou para a Áustria e cercou a cidade de Viena, mas nunca conseguiu conquistá-la. Independente disso, Salomão foi um rei tão bom que ficou conhecido como o Magnífico.
O Império Otomano alcançou o seu maior poder com ele, aumentando o número de habitantes para quase 40 milhões. Ah, assim os turcos seriam imbatíveis. Parecia que sim, até que o imperador Carlos V conseguiu detê-los. Carlos reuniu um exército de guerreiros de toda a Europa. Ele salvou Viena do cerco e conquistou a cidade de Tunis, na África do Norte, no verão de 1535. Os contra-ataques ajudaram a conter a expansão turca no continente europeu.